E começou a gravar. Foi o barulhinho ali. Então vamos aqui de novo. Gente, olá para todo mundo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo essa entrevista. Essa é a segunda vez que a gente tenta gravar, porque a primeira não deu certo por motivos de rede, né? Eu sou o Iago, monitor de vocês aqui da disciplina de Gestão de Unidades de Informação. E hoje eu estou com a Michelle, a IC, analista de inteligência conversacional, para a gente conversar um pouquinho sobre como é que é a atuação do bibliotecário no mercado de tecnologia, né? A Michelle tem uma vasta experiência aí e muita coisa bacana para falar com a gente. Como eu disse, essa é a segunda tentativa de gravação, então já tem algumas coisas anotadas que a gente estava, né, conversando antes disso. Mas eu achei curioso que a única pergunta que eu não anotei nada é quem é você? Então aí já tenho a chance de começar também. Vou passar a palavra para a Michelle, porque eu não gosto de apresentar as pessoas, né? Acho que elas têm mais detalhes sobre si mesmas. A Michelle já ouviu isso pela quarta vez hoje. Então, vamos novamente, Mi, pode ficar à vontade. Primeira pergunta é Ótimo. quem é você? Obrigada, Iago. Agradecer mais uma vez aqui, né, pelo convite, essa oportunidade de bater esse papo. Então, eu sou Michele, né? Eu sou bibliotecária, me formei em abril desse ano, né, de 2021, pela UFMG. Moro aqui em BH e tenho aí 3 anos, mais ou menos, de experiência com o mercado de tecnologia. Eu acho que é isso. Opa, você tá no mudo. Isso sempre acontece. É, Ai, acho que é ai. a frase que a gente mais falou esse ano, né? Você tá no Eu mudo. tô no mudo. Você está falando alguma coisa, eu tô no mudo. É. Mas enfim, vamos lá então. Como foi seu percurso para entrar na biblioteconomia, né? Segunda pergunta. Sim, então, no ensino médio, assim, eu não sabia muito bem, como a maioria dos jovens, sabia exatamente o que cursar, né, de graduação. Eu fui muito orientada, assim, em biblioteconomia, na medida em que eu sabia que seria uma área que eu poderia atuar com diversos assuntos, né? Eu lembro de pensar muito assim, nossa, se eu trabalhar numa biblioteca especializada, por exemplo, né, eu estaria lidando e adquirir um conhecimento ali sobre uma área específica, né? Mas essa possibilidade ela é muito vasta, né? Então, eu acho que foi muito orientada a isso, assim. Eu gostava de fazer muitas coisas, né? Então, eu acho que biblioteconomia foi uma ótima escolha nesse sentido, né? A gente vê muitos assuntos e enfim, ser um profissional muito transdisciplinar, né? Uma coisa que você falou agora que eu não tinha notado da outra vez, você já tinha noção do que era o curso? De como é que a gente podia trabalhar? Você conhecia algum bibliotecário? Como é que foi? Não, não conhecia nenhum bibliotecário. Mas lembro de eu conhecer um professor da UFMG, eu morava no interior, né? E eu conheci ele lá no interior, e aí eu conversando com ele, né? Eu falava muito que eu queria estar na UFMG, né, estudar na UFMG. E aí ele me foi falando alguns cursos assim que eu não conhecia. E um deles foi a biblioteconomia. Aí eu, nossa, que legal, nunca tinha parado para pensar. E eu vim de família assim de professores também, então eu recebi muito esse apoio assim de falar, nossa, realmente biblioteconomia é um curso muito interessante. Então, a família apoiou bastante essa ideia. Bacana. Vamos à terceira pergunta. Vou descer bastante aqui. Como foi o seu percurso na biblioteconomia até chegar na sua atuação atual? Um pouco redundante, mas é isso mesmo. Então, a minha primeira experiência foi na biblioteca de pós-graduação do Instituto de Ciências Exatas, né, no UFMG, no ISEX. E lá eu tive contato com muitos livros da área de computação, sistemas, né? Então, sempre quando eu tinha um tempinho, eu ficava lá folheando esses livros. Na época, eu lembro de fazer matéria de sistemas, e até os alunos de lá me ajudarem, assim. É, Enfim, aí me deu esse despertar, assim, sabe? De pensar,
que legal, a área de tecnologia pode ser bem interessante. E coincidentemente, nesse período, eu tive a oportunidade para trabalhar na Omnilogic, que é uma empresa com serviços voltados para marketplace, e-commerce. E aí eu me candidatei, consegui entrar para essa vaga, fiquei lá 2 anos e 8 meses. E estando lá dentro, né, estando no contexto de tecnologia, né, de startup e tudo mais, eu consegui abrir, né, o olhar assim para outras oportunidades também. E uma delas que eu enxerguei foi de trabalhar com chatbot, né, que é a minha área atualmente. Então foi algo assim mais ou menos orgânico, não foi nada muito planejado, né? Mas na medida do que foi acontecendo, fui vendo que dava certo, que era legal e, enfim, aí hoje estou aqui. Beleza? Você quer dar continuidade com os tópicos que a gente foi listando da outra vez ou passar para a Não, fica à próxima? vontade. Tá bom. Então vou passar para a próxima. Isso aqui fica como documentação só. Quarta pergunta. Qual o seu cargo hoje em dia e como você explicaria ele para um leigo? Então, o meu cargo hoje, ele é de nome de analista de inteligência conversacional. Trabalho na TakeBlip. Como eu explico, né? A pergunta é como eu explico para um leigo, né? Eu acho que antes de tudo eu deveria explicar o que é um chatbot, né? Chatbot é algo que está na vida aí de milhões de pessoas, né? É um mercado que explodiu muito agora na pandemia, mas muitas dessas pessoas não sabem o que é, né? Então eu começaria explicando o que é um chatbot. E de maneira mais genérica, assim, eu gosto de pensar em assistentes virtuais, por exemplo. Então, quando você dá um OK Google, né? Ou dá um comando para Alexa, né? Você está dando comando para um assistente virtual, né? Um assistente de diálogo. E o chatbot, ele é uma automatização de conversas, né? Então, às vezes você está conversando ali, entra no aplicativo de um banco, e começa a conversar ali, entra no chat, e às vezes, primeiramente, você não está conversando com um humano, né? Uma pessoa humana. Às vezes é uma conversa automatizada. Então, de maneira bem genérica, assim, esse seria o chatbot, né? E dentro do chatbot existem várias frentes de atuação. Aqui eu insiro de curadoria, e a curadoria ela é um processo que visa aí, aprimorar o chatbot, né? Está muito voltado para análise de dados, então eu tenho que analisar as conversas, né? Entender como que o usuário está se comportando dentro do chatbot. Então, por exemplo, às vezes existe um botão ali, um chatbot do WhatsApp, por exemplo. Existe ali um botão e a gente prevê, né, que o usuário clique em uma das opções ali, mas às vezes ele não a utiliza, às vezes ele está mandando áudio. Então, o meu papel é entender, né, por que ele está mandando áudio? Qual que é o conteúdo desse áudio, né? Então, a partir dessa análise conversacional, a gente tira insights, né, para melhorar mesmo o chatbot e até trazer automatizações, né, de inteligência artificial e tudo mais. Então, basicamente, esse é o meu papel, assim, dentro do cargo atual, né? E um comentário que eu havia feito na primeira gravação é que a Michelle concluiu a fala dela com eu trago respostas, né? Então, por isso tá a última anotação ali, que é trazer respostas. Então, basicamente, o que ela faz, de uma maneira bem resumida e bem simplória também, porque ela faz muito mais que isso, ela traz respostas Isso, para os exatamente. usuários. Essa foi a pergunta que a gente parou, né? A quinta. Como é a sua rotina de trabalho e quais atividades você exerce? Então, eu trabalho no contexto de squad, né? Então, existe várias pessoas com vários papéis, diversos papéis, né? E nesse contexto eu atuo muito como um suporte, né? Uma pessoa que está para dar apoio à célula.
A gente chama de célula, né, o nosso squad. E com isso, é, seria minhas atividades estão principalmente voltadas para análise de dados. Assim, eu acho que 80% do meu tempo seria analisar os dados, e esse processo em si mesmo, ele envolve muito tempo, né? Seria extrair os dados, transformar e, por fim, deixar de maneira visível, interpretável, né? Para conseguir dar esse suporte à célula, né? Dizer, olha, isso aqui precisa melhorar, o usuário não está entendendo isso. Olha, surgiu um bug aqui e o chatbot não está se comportando da maneira que a gente previa que deveria se comportar, né? Então, minhas atividades são basicamente essas, assim, e sempre dando esse suporte à célula, à equipe, né? E foi aí que eu parei com a penúltima frase, que você falou que 80% do seu trabalho era basicamente análise de dados. Eu estava Uhum. comentando que a análise de dados não é nenhuma hidra, nenhum dragão de 8 cabeças, é uma coisa monstruosa que a gente não sabe lidar, porque às vezes passa essa impressão, principalmente quando a gente fala de data science, né, com todas as ferramentas, todas as linguagens, ferramentas, conceitos que você tem que aprender, e também como envolve muita coisa, né? Muito conceito, muito conteúdo da área de exatas, às vezes as pessoas ficam um pouco perdidas ali, até mesmo no próprio Excel, né? Que é o mais básico dos básicos hoje em Sim, dia. Mas aí realmente não é isso, né? Então, os dados que a Michelle trabalha são principalmente falas, é uma análise do comportamento do usuário, então, o substrato daquilo que é feito na conversa, é justamente feito para tirar insights, né? Então, ela traz respostas através de insights, por isso também a última anotação ali. exatamente. Beleza. Então, agora vamos para a sexta pergunta, que eu ainda não te fiz, né? Quais são as suas perspectivas de carreira daqui para frente? Bom, pessoalmente falando, né, eu tenho me visto muito nessa área de dados, né, muito por essa experiência que eu venho adquirindo, mas e voltado também para processamento de linguagem natural, né, que seria a sub-área aí da inteligência artificial que os chatbots utilizam, né, para fazer para a IA funcionar, né? Então, eu acredito que, pessoalmente falando, eu estou inclinada, né, a essa área de análise de dados. Mas eu acredito que essa experiência também, ela promove, de maneira geral, assim, um olhar também para a área de UX, por exemplo, né, voltado, né, para a experiência do usuário, é, enfim, análise também de performance de negócio, né, que é mais voltada para BI, né? Então, eu acho que essa experiência promove esses outros olhares, mas eu sou suspeita a falar que eu sou mais inclinada para a área de dados. E aí, acho que é importante pontuar que dentro desse mundo, né, do chatbots, é sempre falado como mundo, universo, tem muitas áreas que se convergem ali. Então, principalmente a área de UX, gente, ela se manifesta de diversas formas. A gente tem o UX Writer, que eu vou, felizmente, trazer uma UX Writer aqui, a Lígia Canelas, mas isso é para depois, né? A gente tem o ex-researcher, que é a pessoa que fica responsável principalmente pelo projeto de pesquisa, então ela faz toda a pesquisa de mercado, entrevista, é alguém com muita experiência em formulação de questionário, que pode parecer uma coisa muito fácil de início, mas depois aí a gente faz um questionário, a pessoa responde, a gente vê que houve ambiguidade em tal pergunta, né? Isso tudo, essa é a expertise, né? Que é do profissional de UX Research. A gente tem também o UX generalista, né? E também o UI, né, que é o UX design fica responsável pelas interfaces, então pela prototipação, pela parte gráfica, é muito ligado aí a todo esse processo de pesquisa, de escrita. É uma coisa que eu não falei, o UX Writer diz respeito a essa escrita, né, esse texto dentro das plataformas. E isso tudo se integra ao mundo dos chatbots, né? Sim, Então, do com mesmo jeito certeza. que se fala, tipo, sei lá, de um site de tecnologia ou então um site de uma academia, pode precisar de UX, necessita, né, na verdade, todos os lugares necessitam, precisa tanta demanda.
mas a área de chatbot, por ser tão especializada, por ter tanto conhecimento produzido já há algum tempo, principalmente pelas essas iniciativas da Amazon, do Google, de criar assistentes, né, popularizando aí, é uma coisa que engloba muito mais. Então, a Michelle está aí no meio dessa muvuca, né, uma muvuca muito Do boa, muito entrever, né? interessante. Eu fico encantado com isso. Então, vamos à sétima pergunta. Em relação à inteligência artificial, como você vê que a pessoa bibliotecária pode adentrar nessas frentes de trabalho? Sim. Primeiro eu gostaria de fazer assim associação, né? Nem todo mundo consegue, né? Principalmente quem está chegando na biblioteconomia, né? Às vezes parecem coisas muito distintas, né? Trabalhar com livros e trabalhar com robôs e inteligência artificial. O que acontece, eu gosto de fazer até alguns paralelos, assim. Bom, se chega um livro para você e aquele livro, um utiliza um termo clichê, né? Biscoito, e o outro utiliza o termo bolacha, e supondo que esses são assuntos, né? A gente entende que as duas coisas precisam ficar juntas, né? E na inteligência artificial é assim também, né, que funciona. A gente precisa unificar as coisas. Então, eu trabalhei um tempo com e-commerce, né? Um bom tempo com e-commerce, e a gente fazia classificação, catalogação dos produtos que chegavam para a gente, né? As informações. E aí, se chega uma escrivaninha com esse termo e chega uma mesa de estudos, né? A gente entende que as duas coisas são iguais, né? Pela descrição e tudo mais. Então, elas não devem ficar separadas, porque se elas ficarem separadas, o usuário vai se perder ali na busca, né? Então, essa unificação, a IA, ela atua em cima dessa classificação. Então, ao chegar novos produtos similares como esse, ela vai entender que isso é uma escrivaninha. Opa, chegou aqui uma mesa de estudos. Não, vamos juntar aqui em escrivaninha. Então, esse controle, né, sobre objetos, assuntos, enfim, eles são necessários para que a IA funcione. A IA supervisionada, que a gente chama, né? Que é a que demanda um profissional ali que fique treinando e dizendo isso é igual a isso, né? Para ela entender. Ela, por si só, ela não entende, né? Então, eu acho que primeiro é ter essa visão, assim, né? De entender como funciona a inteligência artificial. E, bom, se você quer atuar dentro disso, eu acho que o mais importante é você entender, né? Saber quem está por trás, quem são as pessoas que trabalham com isso, né? É, buscar fazer esse network, assim, né? Identificar quais são as pessoas, né? Conversar com essas pessoas para ter uma visão mais aprofundada também, né? Eu acho que esse é o essencial, assim, o resto vai acontecendo de forma mais natural. Acho que respondi. Respondeu bem. Ah, E aí tá eu acho ótimo. que eu consigo amarrar as coisas que eu te perguntei na terceira pergunta da outra vez, que era principalmente sobre esses processos da IA junto ao e-commerce, né? O exemplo que eu tinha abordado anteriormente é, por exemplo, a gente tem essa questão da escrivaninha e da mesa de estudos, e o que eu havia te perguntado era se a IA ela conseguia juntar por si só e como é que isso funcionava, né? Qual que era o trâmite. E aí você até havia falado sobre as peças automotivas, que são peças muito específicas, né? São itens muito detalhados, então às vezes a gente não tem tanto vocabulário, inclusive enquanto indexador leigo, né? O Lancaster, ele fala muito bem sobre isso naquele livro que ele tem de resumos e indexação e resumos, nunca lembro. Mas eu li aquele livro de cabo a rabo uma vez e eu fiquei assim, quando eu for trabalhar com indexação, acho que minha cabeça vai pirar. E realmente a gente pira, né? É uma questão que, principalmente quando está atrelado ao mundo da tecnologia, porque envolve ali, inclusive, um outro mecanismo, né? Inclusive uma outra ferramenta, uma outra plataforma. Eu havia falado que eu também trabalho com indexação e catalogação, trabalho com banco de imagens, inclusive falei um pouquinho disso com a entrevista do Lucas, né, na entrevista do Lucas.
Mas a IA, no meu caso, é aquela por reconhecimento. Então, uma foto de Uhum, alguém sorrindo, ela consegue entender que a pessoa está sorrindo, né? Mostra os dentes, tem uma uhum. curvatura da boca. Uma pessoa triste, né? Com a cara mais sisuda, assim, ela também consegue entender. Então, é muito característico, mas ainda assim é muito geral, né? Não é tão específico. Não tem uma pessoa ali para conseguir falar, por exemplo, sobre resiliência, né? Imagina fazer uma IA aprender o que é resiliência, o que são imagens atreladas a isso. Então, a gente tem todo esse desafio aí nessa gama de situações e casos e no próprio trabalho em si, que influencia muito de como é que essa IA vai funcionar, né? E como é que isso vai servir ao usuário também. Então, quando a gente fala principalmente da recuperação de informação, é porque, como a Michelle bem disse da outra vez, você tem toda a licença do mundo para falar novamente, é que se a gente indexa, se a gente faz algum trabalho, isso tem resultado. Que resultado que é esse, né? Se quiser falar um pouco sobre isso, assim, alguma experiência que você já teve, acho que para ilustrar bem. Não, é exatamente. Eu não lembro agora, eu acho que não me deparei assim, com uma situação tão marcante assim que me fizesse lembrar, mas a gente trabalha, principalmente no meu caso, que é linguagem natural, né? São pessoas conversando da mesma forma que elas conversam uma com as outras, elas conversam com o chatbot. Então, existe muita ambiguidade, existe muita subjetividade da pessoa que vai analisar aquilo e vai dizer qual que era a intenção dela, né? Vai analisar a intenção por trás da frase que ela disse, né? E é claro que aí nisso a gente tem que analisar o contexto, né? O contexto do bot, o contexto daquele usuário, mas querendo ou não, são coisas muito subjetivas. E essa subjetividade, tanto do usuário, da fala dele, quanto a do indexador, né? Vou chamar assim, ela vai refletir, vai ter uma carga ali no modelo de IA, né? Naquilo que a inteligência artificial vai reproduzir, né? Então, isso a longo prazo vai trazer resultados, né? O que eu falei anteriormente com Lu, com Iago, foi muito sobre isso. É, dessa carga, né, que a processamento de linguagem natural traz os resultados disso, né? E o bibliotecário, enquanto profissional que tem esse olhar social sobre a informação, ele deve prestar atenção se atentar a esses pontos, né? Pensar na sua subjetividade e a do usuário. Acho que basicamente isso, sim. E é muito curioso, né? A primeira coisa que eu vou abrir um apêndice aqui para explicar é porque eu estou usando a conta do Lucas, né? Vocês também devem estar vendo aí Lucas Dias. Eu vejo um você escrito, mas é porque eu estou usando a conta dele para conseguir gravar, é muito mais fácil. Eu estou adorando isso aqui. Fecha o parênteses, né? Fecha a nota. Sabe quando a gente está lá na graduação e pensa assim, nossa, será que a biblioteca que eu vou ser gestor, ou então que eu vou ser um colaborador ativo, ela vai ter muito movimento, né? Muitos usuários vão para ela, e a gente fica naquelas dúvidas de que iniciativas que a biblioteca tem que ter para existir esse engajamento, de que maneira, como é que isso tem que ser populado, na disciplina de gestão de unidades agora, Michele, uma das professoras, né, que a gente tem duas, a gente tem a Jéssica e a Emanuele. A Jéssica trabalha no doutorado dela com leitura literária em momentos difíceis da vida, não sei exatamente o título, assim, mas ela faz um belíssimo trabalho em relação a, principalmente, o lazer e a potencialidade que a literatura literária tem de transformar as vidas, né? E a Emanuele também tem uma pegada muito afetiva nessa questão de comunidades, porque ela estuda a nova biblioteconomia, do David Lenks. Ele fala muito sobre essa questão de envolvimento da comunidade, então a comunidade faz por si só, ela produz conhecimento, de alguma maneira a biblioteca tem que aprender isso, tem que refletir, tem que participar. E eu vejo que muito disso também se reflete na área de inteligência conversacional, principalmente porque o bot ele está ali, ele é uma instância, ele é uma plataforma, ele também tem que ser populado, as pessoas também têm que ter interação com ele, né? Um exemplo perfeito disso que a gente tem recentemente é que a Netflix fez um bot que só lança figurinha. A gente entra para conversar com ele e pede figurinha animada, triste, né? Então isso aí traz muito engajamento, né? E por quê? São essas as perguntas e é esse enuviamento
que a gente participa que às vezes não fica tão claro. Eu acho que isso se reflete de uma maneira assim brilhante, bem pontual, quando a gente vai falar de negócios e especificamente inteligência conversacional chatbot. Né? Eu vou aproveitar minha alongação mais um pouquinho nessa questão, para haver comentado com a Michelle que na disciplina de indexação de imagens existia um caso que a inteligência artificial, foi um caso nos Estados Unidos, também geolocalizado, ela tinha muito dado e muito processamento, muito trabalho técnico envolvido com o processamento de imagens de pessoas brancas, né? Às vezes pessoas amarelas também, mas existia um determinado racismo nesse processamento que era justamente em relação a, por exemplo, uma pessoa negra, né, está lá indexada, está lá no banco de dados, tem toda aquela informação, só que existia pouca informação, era empobrecido. Então, quando acontecia algum caso de roubo, de assalto, de uma loja, e aí a câmera detectava a cara da pessoa, por diversas vezes essa recuperação desse banco de dados saía errada, justamente porque não existia um trabalho em cima desse caso. Então, às vezes, as pessoas foram acusadas sem ter prova, nesse sentido, só tinha a prova da própria inteligência, mas ela era muito falha, então o processo de indexação, né, que a Michelle tinha falado antes, o resultado, ele existiu, ele foi péssimo, né? Envolveu a ética e a moral de uma pessoa, quase levou ela para a cadeia. Se vocês pesquisarem um pouco mais sobre isso no Google, vocês conseguem encontrar esses casos, assim, não foi só um, e também não foi só nos Estados Unidos. E é coisas que a gente pensa em relação ao nosso trabalho, então olha para você ver a complexidade disso, né? Como é que não é uma coisa fácil, né? A gente nunca foi falar de uma coisa fácil, uma coisa simples, e que envolve realmente um cuidado no trabalho. E aí eu coloco meu ponto final, senão vai me alongar demais. Vamos aí à oitava pergunta. Não esquece que você está mutado. Ótimo. Vamos lá, oitava então. Quais disciplinas dentro da nossa formação no FMG, considerando que você é uma egressa, você considera que tenham articulação com a sua prática e ou com o mercado de tecnologia? O que te marcou aí nesse processo? Perfeito. Eu acho que a disciplina que mais me marcou assim, foi a de sistemas, né, de informação. Eu acho que eu consegui aproveitar bastante dela, assim, entender mesmo como funciona o sistema de recuperação, né? O que que é um modelo de IA, o que que é um método de fuzzy, por exemplo, enfim, métodos que acaba que você vai utilizar aí em data science, enfim, ciência de Uhum. dados e análise de dados. E banco de dados, muito embora assim, seja algo mais não seja algo tão aprofundado, né? E isso é claro que a gente vê em outras matérias, disciplinas também, né? Não ter tanto esse aprofundamento, mas elas são muito importantes assim para você ter uma noção, pelo menos básica, de o que é um banco de dados relacional, não relacional, modelagem de dados, enfim. Eu acho que falando diretamente, essas duas são bem importantes. Mas eu acredito muito assim que a formação como um todo ela traz uma formação completa, sabe? Porque a gente tem muitas disciplinas voltadas para análise de assunto, né, que envolvem instrumentos de indexação e tudo mais. E por mais que não sejam coisas diretas, né, são coisas que vão fazer sentido lá na frente, né? E eu falo muito isso também pensando nas disciplinas voltadas para cultura, informação, sociedade e informação, que também vão nos proporcionar, né, nos propicia esse olhar social em cima de dados, informação e comportamental mesmo, né? Como que as pessoas se comportam na sociedade atual diante de informações e tudo mais. Então, eu tenho as minhas preferidas, assim, mas eu acho que a formação como um todo, saber aproveitar é essencial. Saber aproveitar. Frase que marca isso tudo. Quando eu perguntei isso ao Lucas, ele falou muito sobre a questão da defasagem que a gente tem em relação à área da tecnologia, né? Que às vezes pode ser entendido nem tanto como uma defasagem, mas muito mais como uma escolha de foco, né? Que disciplinas são essas que o bibliotecário vai ter? E é claro que a gente domina muito mais esse meio social, é porque a gente chama ciência social aplicada,
A gente serve a um propósito, a gente é formado nesse bojo humanista da coisa, ao menos no FMG, né? Existem outras formações, e eu fiz questão de salientar isso também na entrevista com o Lucas, mas é justamente isso, né? O que que você tem a me dizer, assim? Você acha que, em relação à área da tecnologia, o nosso currículo, né, a nossa matriz curricular, ela está atendendo até o momento? Ela é suficiente? O que que você tem a me falar sobre isso? Bom, eu já pensei muito sobre isso. Eu acho que eu não tenho uma opinião formada, assim. A defasagem, né, em relação à tecnologia, ela existe, mas eu não consigo pensar algo que seja que não deixe nenhum lado faltando, né? Eu tive oportunidade, assim, principalmente no finalzinho do curso, de fazer algumas disciplinas mais voltadas para a área de tecnologia, e eu sei que existem disciplinas optativas, né? Ontologia, uma delas, construção de tesauros, que parece que é algo que não se aplica à tecnologia, assim, diretamente, né? Mas pode ser algo muito, muito importante aí para quem quer ingressar na área de IA, por exemplo, disciplinas de usabilidade. Eu esqueci o nome da disciplina agora, mas eu tive a oportunidade de fazer com a Lili, né? Que é a professora Fantástico. Lili. Então, foi ótimo, foi sensacional, assim. Sobre mapeamento de processos também é algo muito interessante, é algo que o mercado ele tá aberto aí para pessoas analistas de processo. Então, eu sei que existe também essa optativa, não sei agora no momento atual, mas eu já tive a Uhum. oportunidade de fazer. Então, eu acho que talvez a gente esteja vivenciando um momento em que a gente tem um pouco mais de acesso aí a essas disciplinas, mas eu não sei como que anda a discussão de um currículo como um todo, né? Algo fixo, né? Eu acho que com certeza seria interessante trazer um pouco mais de disciplinas mais diretas voltadas para a tecnologia, mas de forma a não prejudicar também as outras áreas, né? Eu acho que isso seria mais interessante, o mundo ideal. Meu mundo ideal também é pensar que uma vez, eu já vi isso várias vezes, de vários profissionais diferentes, em lives diferentes, em momentos diferentes do curso, de que uma matriz curricular de um bacharel de 4 anos, ela nunca vai ser suficiente para abarcar tudo que o profissional às vezes precisa saber. Porque senão Exatamente. não existiria o conceito de educação continuada para a gente Isso. realmente conseguir abordar isso tudo. E uma coisa muito curiosa, eu lembro disso assim, claramente na minha cabeça. Estava no terceiro período, fazendo a disciplina de catalogação, e um aluno havia perguntado para a Cíntia, a professora Cíntia que fica responsável, né? Normalmente é sempre ela que dá, sobre assim, a gente precisa aprender linguagem, a gente precisa aprender a programar em Python, né? Precisa saber HTML, CSS, que às vezes para alguns deve estar pensando agora, meu Deus, o que que é isso, né? Tipo, já entrou em ciências da computação, já não estou entendendo nada. Mas não, gente, calma, é muito parecido com catalogação, acreditem. E ela havia falado assim que, olha, as pessoas contratam bibliotecários. Se elas contratam bibliotecários, elas querem bibliotecários. Se elas querem alguém que lide melhor com a programação, que entenda da linguagem, elas muito provavelmente vão contratar um analista de desenvolvimento de sistemas, né, algum desenvolvedor, isso desde sempre. Se o bibliotecário ele tem essas duas habilidades, e ele está sendo contratado como bibliotecário, ele demonstra isso, é claro que isso é um bônus, mas ela destacou uma questão muito importante. Ela falou assim: você acha que o seu salário vai ser de bibliotecário ou vai ser de um analista de sistemas? Fica aí o questionamento, né? Porque realmente é essa questão. É Perfeito. claro que quando a gente está falando de um início de carreira, né? Quando a gente vai para uma biblioteca pública, universitária, técnica, jurídica, que seja, às vezes esse conhecimento é super bem-vindo e é bom que você desenvolva. Você consegue, inclusive, crescer muito com isso profissionalmente e financeiramente também, mas não é aquela questão de obrigatoriedade, né? Tem muito mais a ver com Isso. a afinidade da pessoa. Eu acho importante destacar isso também, porque às vezes isso é uma dor que né, o profissional bibliotecário tem, que tipo, nossa, então eu vou ficar refém de concurso, ou então refém do mercado tradicional. Olha, você pode basicamente decidir o caminho que você quiser, assim, a gente tem muito campo de atuação. Mas quanto mais você souber sobre a área que te interessa, a área que você tem libido, né, para investir nisso, estudar,
melhor vai ser e mais satisfação profissional você vai ter também. Porque eu acho que isso é uma coisa que a gente não fala, Sim, Michelle, sobre satisfação profissional dentro do curso. exatamente. Perfeito. E só para complementar, você falou aí um pouquinho de linguagem de programação, né? Uhum. Enquanto eu estava mais no início, principalmente da graduação, eu sentia muito isso. Como que eu vou trabalhar no mercado de tecnologia se eu não sei, se a grade, né, da minha escola não tem linguagem de programação? O mercado está pedindo conhecimento em Python, em R, enfim. E eu não sei como é que eu vou fazer. A graduação não me proporciona isso. Mas isso é muito. O mercado de tecnologia é muito volátil também. Então, uma hora é uma coisa, uma hora é outra. Então, seria mais interessante para mim saber sobre lógica de programação, que é algo consolidado, enfim, do que saber uma coisa muito específica que o mercado está me pedindo. Então, isso foi algo que eu percebi que eu sei que essas coisas sempre estão mudando e a gente tem que correr atrás fora da faculdade mesmo. Infelizmente, não tem como saber tudo, né, na faculdade, aprender tudo. Eu lembro de um meme que circulou uma vez sobre a área de tecnologia, que era uma menina sendo gravada assim. Ela tá assim, trabalhar na área de tecnologia inferno, porque todo momento você tá lá, toda semana tem alguma coisa nova, tem um conceito novo, uma plataforma nova que foi criada, uma ferramenta que tem uma estética mais bonita, tá todo mundo querendo migrar para ela, mas ela faz a mesma coisa que a outra, aí você tá achando que é uma coisa super diferente, não é? Né? Então tem muito disso também, né? Sobre essa questão da atualização que a Michelle falou. E é isso, gente. Essa Exatamente. oitava pergunta, ela rende, assim. É, Vamos dar continuidade, então, né? Nona, tendo em vista um aluno do segundo período de biblioteconomia, como você explicaria para esse estudante como adentrar ao mercado de tecnologia, tendo em vista as suas diversas áreas e também a formação do bibliotecário, da pessoa bibliotecária? bom, eu acho que o primeiro passo é entender, abstrair, assim, o que é o bibliotecário? O que ele faz, né? Ele organiza a informação, ele não organiza livro, ele não organiza documentos somente, né? Ele organiza informação, é algo mais abstrato, né? Entender em cima disso, né? Onde ele poderia atuar? Ele atua em cima de problemas. Que problemas são esses? São problemas de organização, problemas de acesso, são problemas, enfim. Eu acho que fazer essa abstração, assim, sair um pouco do que da biblioteca, ou sair, enfim, do objeto físico, né? É importante para primeiro ter esse olhar, né? Abrir essa visão, né? E em cima disso é entender onde estão esses bibliotecários que trabalham com tecnologia. E se aproximar deles mesmo, entender, conversar, se possível, sabe? Ler sobre isso. Tem bibliotecários escrevendo sobre a trajetória deles, transição de carreira da biblioteca para a área de, sei lá, ciência de dados. Então, é entender esse percurso, assim. Talvez no início fique mais difícil mesmo, às vezes, no segundo período de biblioteconomia, nem deu para entender o que é o curso ainda, né? Às vezes até confuso, né? O que o bibliotecário faz, às vezes a gente não achou essa resposta ainda, né? Mas eu acho que os caminhos são esses, assim, principalmente encontrar essas pessoas e ter uma conversa, assim, acho que é legal. Certo? Eu acho que isso se relaciona, a gente pode fazer esse fechamento com a última pergunta, que é a 10ª, por último, e acho que mais importante. Você considera o LinkedIn importante para os bibliotecários, para as pessoas bibliotecárias? Se sim, por quê? Acho importante, sim. Principalmente se você quer adentrar no mercado de tecnologia. LinkedIn é uma rede social em que você se conecta com pessoas que têm perfis, né, é, profissionais, né? Você pode colocar sua experiência, adicionar publicações relacionadas à sua prática profissional. E o LinkedIn, ele
concentra muitas pessoas da área de tecnologia. Então, lá você vai encontrar, tem uma seção lá de vagas, né? Então, você vai conseguir ver muitas áreas da área de tecnologia, e é algo interessante, assim, porque talvez a maioria, né, das vagas que eu vejo, pessoalmente falando, né, que eu vejo o potencial do bibliotecário atuar, né, olhando lá no LinkedIn, são vagas que não citam em momento nenhum bibliotecário. Então, esse contato com o LinkedIn, ele proporciona você conhecer sobre vagas que são potenciais, né, para você atuar, né? Eu acho que a minha descoberta foi, eu descobri várias vagas assim no início, né? Por exemplo, de UX Writer. Nas descrições da vaga falavam muito de arquitetura da informação, de taxonomia, e eu ficava assim, caramba, isso aqui é algo que o bibliotecário está preparado para fazer, qualquer bibliotecário está preparado para lidar com taxonomia e arquitetura da informação. Então, a partir disso, né, eu fui descobrindo vagas em que tem nomes diferentes para uma coisa que o bibliotecário faz. Então, com certeza é importante, principalmente se você quer encontrar vagas na área de tecnologia. Eu acho que é bom fazer um fechamento, porque a primeira coisa que eu falei com as meninas, as professoras da disciplina de gestão de unidades de informação, a Manu e a Jéssica, era sobre adicionar um campo muito simples, um campo de fórum para as pessoas que não tiverem LinkedIn, criarem LinkedIn e postarem para se conectarem. Porque eu acho, Michele, foi uma coisa que também foi uma dor minha, né, para falar em termos mercadológicos, que eu me vi muito perdido em relação às áreas que eu poderia atuar. Beleza, a gente teve a Marlene, né, a professora Marlene, no primeiro período, hoje em dia ela não está mais lá na graduação, acho que ela se ocupa somente da pós. E ela havia falado, tipo, olha, a gente tem uma gama de biblioteca tradicional, arquivo, centro de documentação. E, gente, o trabalho que a gente tem, ele é muito generalista. Eu falei isso com o Lucas da outra vez e repito agora. A nossa formação ela é entendida como uma formação superior de nível de pós-graduação no exterior. Né? Isso. Então, o exemplo que eu havia dado a última vez, Michele, foi assim: um professor de geografia se forma, né, tá ali licenciado, fez todo o bacharel em geografia, às vezes, então, geologia, não sei muito bem como é que funciona a dinâmica do exterior em relação a isso. Mas é lá ele, beleza, sabe muito sobre geografia, geologia, e quer especializar no controle bibliográfico, na gestão de informação e do conhecimento, então ele vai fazer um mestrado em biblioteconomia. Então, justamente por conta disso, é uma formação específica, né? Então, o caminho deles é muito diferente. O nosso é generalista, a gente é um profissional Exatamente. extremamente generalista para chegar em algum campo e se tornar especialista. Por isso que um bibliotecário jurídico tem um domínio muito diferente das gamas de ferramenta, de conceito, de expertise mesmo para um profissional que está lá na biblioteca escolar, porque ele está muito mais atrelado à literatura, às vezes fazendo uma mediação, biblioterapia, né, que são coisas interessantíssimas e super tem a agregar também. Mas é uma coisa que eu falei no semestre passado, em outra turma, que era sobre a importância da gente ter referência. E você falou muito sobre isso, de falar com outras pessoas que trabalham, né? Acho que minha inspiração principal, assim, foi na disciplina que a gente já havia feito junto, né, de design, quando a Edi, que ela é uma pessoa que veio do marketing, depois se formou em biblioteconomia, e logo depois ela foi se tornar UX design, né? Ela fez toda a formação dela na Alura, se eu não me engano. E aí ela falou assim extremamente bem sobre como é que todo o domínio que a gente tem em relação à informação, e isso eu acho que a gente pode puxar muita sardinha em relação à taxonomia. A ontologia é uma coisa que eu acho que a gente domina um pouco menos se a gente não fizer uma optativa específica, mas é mesmo assim é uma coisa que a gente pode, né, demandar um tempo para ler, para se especializar esse conhecimento. Então, eu acho que realmente o LinkedIn ele é chave para a gente, e chave, inclusive, para a gente vender o nosso peixe, né, Michele? Exatamente. Porque a gente precisa disso mesmo e não tem nenhum problema, né? Os profissionais estão aí justamente para se vender. A gente da administração trabalha com diversas coisas que são fantásticas por si só, né, nos seus nichos. Na contabilidade também, a mesma coisa.
Comunicação nem se fala, né? Então a gente quer dar informação que engloba isso tudo, por que que a gente não está vendendo nosso peixe? Então tem que vender mesmo, tem que publicar muito conteúdo sobre isso, tem que se conectar, conversar. E tem iniciativas belíssimas, né, no LinkedIn em relação a grupos de discussão, que não são Sim. aquelas listas de e-mail chato, que tem muita coisa, Uhum. realmente tem conteúdo interessante. Então acho que é uma coisa que super nos apraz, né? É bem visto e é bom que a gente se integre a isso. Se você quiser complementar. Não, perfeito. Uma coisa, uma frase que você falou que eu uso muito é de vender o peixe, né? Às vezes chegam para mim perguntando, mas como é que eu faço? Assim, se percebe que não há uma confiança muito grande da pessoa bibliotecária, né? Pensando em trabalhar com gestão de informação digital, uma coisa que ela não veio na graduação, enfim. Mas é importante se empoderar mesmo, né? E perceber é, é, essas competências e mostrar, né? Trazer à tona, né? Mostrar no seu LinkedIn, conversar com outras pessoas e, por exemplo, chegar para o Iago e perguntar, Iago, é isso mesmo? Eu estou percebendo que eu tenho essa competência aqui para fazer tal coisa, né? Então, mais uma vez, assim, essa troca é muito, muito importante para a pessoa se sentir mais confiante e tudo mais, e para ela aprender mesmo e seguir assim nesse mercado. Justamente. Muito bem pontuado. Então, acho que a gente conseguiu concluir bem, né? Essa Ótimo. volta, todo esse mapa mental. Inclusive, só dar uma olhada o tamanho que ficou, que às vezes é sempre bom a gente olhar o quanto que a gente conversou, né? A Uau, gente olha isso. muita coisa. Olha quanta informação foi repassada aí. Só pontuando que esse mapa mental eu não consigo baixar como PDF, porque a plataforma é paga. A gente está usando a versão gratuita, mas aí fica documentado, né? A gente tem o vídeo certinho. E qualquer dúvidas que vocês tiverem, vocês podem sempre me contatar. Michele, você me autoriza a colocar o link do seu LinkedIn quando a gente for disponibilizar isso para o Moodle dos alunos? Autorizo, sim, podem entrar em Beleza. contato aí, tipo, disponível, conversar e tudo mais. Michele é muito solista, gente. Aproveita. Michele, Obrigada. muito obrigado pela paciência de ter gravado, né, ter aceitado o convite. Eu sei a correria que é, principalmente quando a gente está lá como seletista, trabalhando demais, estudando demais, não tem coisa para fazer. E aí você teve toda a boa vontade de participar dessa conversa, que foi maravilhosa, né? Acho que é Sim. sempre bom te ouvir, e bom te ouvir em relação à sua atuação também, Ai, ótimo. né? Eu que Então, agradeço. toda vez que eu vou precisar de alguém para falar de inteligência conversacional, agora já tenho uma referência, né, gente? Ótimo. Então, muito obrigado. Vou encerrar a gravação agora, tá? Uma ótima noite para você e bom descanso. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, pelo papo, foi ótimo. E, enfim, espero que o pessoal gostem aí. Pode deixar o feedback lá no LinkedIn depois também. Ah, tenho certeza que eles vão gostar. Vou deixar assim. Então é isso. Tchau, tchau, Michelle. Vou encerrar a gravação aqui Tchauzinho. agora.